Olá, meus amigos, minhas amigas, Capitão Zé Antônio, direto Pereira Barreto. Acabei de fazer um vídeo recentemente e quero fazer um adendo sobre esse vídeo. Até acabei retirando esse vídeo e vou acrescentar outras coisas com relação à lei de abuso de autoridade. Nós falamos sobre a tramitação do abuso de autoridade, como é que se deu essa tramitação, né? Foram o relatório feito pelo senador, né? O Senado aprovou essa lei, esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, também foi aprovado. No dia 5 de setembro de 2019, o presidente sancionou esta lei, que é a Lei 13.869 de 2019, com alguns vetos, com vários vetos, né? Ele sancionou com vários vetos. E esta lei, no último artigo dela, consta o quê? Consta a vacância, ou seja, a partir de quando esta lei vai ser aplicada, colocada em prática. E a lei de abuso de autoridade, no último dia 3 agora de janeiro de 2020, foi colocada em prática, em vigência, tá? Ela teve uma vacância, que o pessoal chama vacatio legis, de 120 dias. Dentre esses dispositivos que foram vetados pelo presidente da República, nós tivemos alguns que foram confirmados, o veto, né? Eu acabei no vídeo anterior, para quem já assistiu o vídeo anterior, eu até retirei, peço aqui escusas, retirei da mídia, porque eu não falei, eu falei que a questão do uso de algemas por parte de policiais militares com relação a pessoas presas, elas teriam que ter, como diz assim, uma fundamentação, né? Uma fundamentação para que elas fossem presas, essas pessoas, esses suspeitos. Na verdade, este dispositivo não foi vetado pelo Congresso. Ele foram mantido esse veto, mas nós temos os policiais militares que tomar cuidado, porque o veto, apesar de ter sido mantido esse veto, existe um dispositivo que é a súmula vinculante número 11 do STF, que diz que o policial militar, o agente de segurança pública, será responsabilizado penalmente, administrativamente e civilmente se porventura usar a algema sem uma justificativa. E aí eu entro nessa questão porque é uma questão assim difícil para você analisar se a pessoa vai oferecer risco ou não. A qualquer momento ela pode oferecer. Enfim, não foi alterado, né? Não foi isso que realmente aconteceu. E aqui eu vou comentar sobre os vetos que o Congresso derrubou do presidente. Um deles é com relação a não se identificar como policial durante a captura, a detenção de 6 meses a 2 anos. Olha, eu trabalhei na rua, creio que muitos dos senhores já devem ter trabalhado na rua, e como é que fica você identificar? Tudo bem, o policial se identifica, a tarjeta do policial já está identificando ele, quem que ele é. Mas enfim, vamos dizer assim que ele identifica, né? É o que está escrito, que tem que ser cumprido pela lei, mas o suspeito ou o delinquente que acabou de praticar um delito, um crime, no momento que ele vai ser ouvido, ele pode falar que não. E aí, fica a palavra do policial e dessa pessoa
que vai ser definido isso? Será que a palavra do policial ela tem como dizer assim, substância, fortaleza, firmeza para ser caracterizado? Então é uma coisa assim muito complicada, porque fica vago isso daí, né? A gente, quem trabalhou na rua sabe a dificuldade que é, mesmo você identificando, por muitas vezes o delinquente, ele ou o suspeito vai dizer que o policial não falou, não se identificou no ato da prisão, né? Então é outra coisa aí difícil para os policiais militares atuar no dia a dia contra o crime, certo? Aqui outro assunto, também outro dispositivo que foi vetado pelo presidente e foi derrubado pelo Congresso, diz que você não pode constranger o preso a produzir prova contra si ou contra outros. Detenção de 1 a 4 anos. É a mesma coisa, é subjetivo. Se o policial falar que não fez e o delinquente ou o suspeito disser que o policial forçou ele a falar sobre determinado assunto, a entregar os seus comparsas, a mostrar o local onde está o ilícito penal, seja arma, como é que fica, né, a situação do policial? E qual será a palavra que será, como se diz assim, a verdadeira para quem vai estar julgando esse fato? Então eu acho assim que nesse aspecto a gente ficou um pouco à deriva com relação a essas duas situações. Tem mais outras que aí envolve delegado, envolve as outras autoridades como juízes, né? Então eu acho assim que nós deveríamos acreditar mais nos policiais. As autoridades deveriam acreditar mais nos policiais. Você que é policial, que está no front, no dia a dia, contra a criminalidade, tome cuidado com relação a isso daí. É uma lei, eu não vou discutir aqui, eu não vou falar que está errado, porque já está sendo aplicada desde o dia 3 de janeiro, certo? E eu vejo assim uma dificuldade de você provar que você se identificou como policial. Você entendeu? Ou você diz também, como é que você vai provar que você não forçou a pessoa a falar onde estava o ilícito, onde estavam os outros comparsas, onde ele deixou a droga, onde ele deixou a arma? Eu fui forçado, por isso que eu falei para os policiais, eles me ameaçaram, eles fizeram isso, fizeram aquilo, falaram que eu iria ser morto. E aí? Como é que fica? Creio que esta lei ela dificultou um pouco mais a ação, o serviço policial militar, tá? Então estou fazendo esse outro vídeo para quem já assistiu, mas continua com responsabilidade a questão das algemas, que é outra coisa também, como se diz assim, não tem como provar, né? Como é que eu vou saber que o delinquente ele vai oferecer risco à minha integridade ou à integridade física de outras pessoas? É subjetivo. E aí como é que fica? Eu vou algemar e ser responsabilizado disciplinarmente, penalmente, civilmente, ou de repente eu posso, uma atitude dessa, colocar em risco a minha própria vida. Esta é a função do policial militar: servir a comunidade com sacrifício da própria vida. Capitão Zé Antônio Pereira Barreto. Peço excusa a todos pelo vídeo anterior, mas
não foi, o veto não foi derrubado por simplesmente já ter algo, né, uma súmula vinculante, número 11 do STF, estar sendo colocada a prática dela, tá bom? Muito obrigado, Capitão Zé Antônio. E falar também dessa questão desses vetos, da aprovação da lei, e aqueles que falam colocar a culpa no Bolsonaro, pensem antes de falar, porque Bolsonaro vetou, mas o Congresso derrubou. Um abraço, até a próxima.